Olá, seja muito bem-vindo, aluno do nono ano. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai resolver o PET, volume 7, semana 1. Ele volta a falar de geometria, de trigonometria, assunto que nós estudamos no PET 6, então é importante que você assista, que você entenda, que você volte lá no PET 6 se você tiver ficado com dúvida. Vou deixar também um card aqui com um vídeo que fala sobre esse assunto. Bom, ele vai falar novamente da trigonometria no triângulo retângulo. Ele fala das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Então, a primeira atividade vai lá na página 20, mas é em relação a um exercício, a uma figura que está na página 19. Antes da gente começar aqui, vamos lembrar o que são as relações trigonométricas. Quando eu tenho um triângulo retângulo, a gente vai ter três relações. Eu vou copiar o triângulo dele aqui. Quem que a gente vai fazer sempre aqui, ó? Quem está na frente do ângulo de 90 é sempre a hipotenusa. Quem está, ó, de frente para o ângulo que ele está pedindo é o cateto oposto. E quem está grudadinho no ângulo que ele está pedindo é o cateto adjacente. Nós temos três relações que você vai ter que decorar: seno, cosseno e tangente. Ah, Leonora, eu preciso decorar isso? Precisa. Não dá para fugir disso aqui, não. Ah, esse é o nosso conteúdo do nono ano. O seno, a gente representa assim, seno do ângulo, no nosso caso é o beta. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. É uma razão. Quando eu divido o cateto oposto pela hipotenusa, dá o seno. O cosseno é dividir o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Eu ensino os meus alunos a decorar assim, ó. Socatoa. Socatoa. Decora essa frase, ó. Os S de seno, O de cateto oposto, H de hipotenusa. Esse S aqui é de seno. O C, ó, cosseno, adjacente e hipotenusa. E o T de tangente. Não é nada demais, mas é para você não confundir as regras. Então, ó, o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno adjacente pela hipotenusa e a tangente, o oposto pelo adjacente. Parece bobo isso aqui, mas te ajuda muito a não errar as regrinhas lá. Então, olha o que ele está pedindo, ó, seno, cosseno e tangente do ângulo beta. Vou colar aqui, ó, o seno. Olha aqui, é o SO. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aqui, ele gostaria que você escrevesse, ó, medida do cateto oposto, medida do cateto adjacente ao ângulo beta. Ah, mas no nosso caso aqui, eu não vou fazer para não ficar longo. Muito longo. Os meus alunos podem resumir também, ó, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Os meus alunos podem fazer isso, os meus alunos presenciais, que eu vou corrigir esse PET. Os demais alunos eu acho melhor fazer completinho, porque eu não sei como seu professor vai pedir. Tá? Só que ele pede em relação ao ângulo beta. O ângulo beta está aqui. Então, quem que é a hipotenusa? Ó, o A. O cateto oposto a beta é o C. Cuidado que aqui está escrito cateto adjacente, só que adjacente é o ângulo alfa. O alfa, no exercício que ele está pedindo para gente, não vai servir para nada. Então, ó, quem está oposto ao B é o C. E aqui, quem está grudadinho no ângulo beta vai ser o cateto adjacente, que no nosso caso ali é o B. Então, isso é muito importante. A gente vai colar isso aqui, ó. O seno é oposto pela hipotenusa. Então, vai ser o oposto, que é C, sobre A. É isso que ele quer que a gente escreva aqui. O adjacente, vou voltar lá no desenho. O meu adjacente, ó, ao ângulo beta é o B sobre A. Oposto com adjacente, olha lá, o oposto é C, o adjacente é B. Então, C sobre B.
Ficou meio emboladinho aqui, não gostei muito dessa distribuição que o PET fez, não. Mas é justamente para a gente treinar essas ideias, tá? Decorar. Aqui ele fez a mesma coisa, porém para o ângulo alfa. Não precisa fazer isso. O nosso exercício aqui é idêntico, porém para o ângulo beta. Então, considerar a característica de cada ângulo. Seguindo aqui, a gente tem a atividade 2. E ele até fala disso, ó. No PET 6, vimos o teorema de Pitágoras. Observe a figura abaixo e responda as questões a seguir. Primeira coisa que ele pediu, qual é a hipotenusa A? A hipotenusa, ó. Hipotenusa é sempre quem está aqui, é o A de fato. Se a gente usar a regrinha do PET 6, teorema de Pitágoras que a gente viu, A ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. A ao quadrado, 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. 36 mais 64 dá 100. Toda vez que eu tiver que tirar o quadradinho ali de cima, vou tirar a raiz quadrada, o A é igual a 10, a unidade é centímetros. Só isso que você tem que responder. Mas a gente viu também tríade pitagórica. Olha como saía facinho. 3, 4, 5. Multiplica tudo por 2. Ó, 6, 8 e 10. A gente já tinha o 6 e já tinha o 8. Faltava só o 10. Já podia ter colocado a resposta direto. Para os meus alunos, pode fazer aqui, ó, só esse vermelhinho. Não tem problema nenhum. Se quiser fazer o azul completo, pode também. Letra B. Qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? Vou marcar o alfa de azulzinho aqui, ó. Esse vai ser o alfa. Quem é adjacente é quem está grudado no alfa, ó. Quem é adjacente? Esse aqui é sempre a hipotenusa. Não muda. Independente do ângulo. A hipotenusa é sempre de frente para 90 graus. Não interessa qual ângulo a gente está pegando. Quem está de frente vai ser sempre a hipotenusa. Quem muda são os catetos. Dependendo do ângulo, ele é oposto ou adjacente. Aqui ele está pedindo adjacente do alfa. Então, vamos concentrar no alfa. Quem está grudadinho no alfa? 8. Oposto a alfa. Quem está de frente para o alfa? 6. Aqui, na letra dele, fala qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa. Eu acho que isso é um erro do PET. Até o dia que eu gravei, não tinha corrigido. Se eu fosse você, eu corrigia aí. Até quem não é meu aluno, corrigia, fazia isso aqui mesmo, ó. Cateto adjacente ao ângulo beta. Porque senão vira a mesma pergunta, não faz sentido. O beta eu vou fazer de preto. Ó, quem é adjacente ao beta? Quem está grudadinho no beta? 6. Qual é a medida do cateto oposto? Calma, professora. Ao ângulo beta. Faz a mesma coisa aqui. Oposto a beta. Oposto a beta, 8. Né? Então, corrige. Os meus alunos presenciais já pode corrigir de uma vez, nem precisa me perguntar, já pode fazer a correção. Quem não é meu aluno, eu acredito que o professor vai orientar a corrigir, eu já corrigiria de uma vez, porque senão a B e a C fica igual a D e a E. Na letra F, ele pediu para a gente determinar o seno, cosseno e tangente, seno, cosseno e tangente de alfa e beta. Ele colocou fração simplificada e número decimal. Então, vamos fazer essa conta, ó. Seno de alfa é o cateto oposto. Vamos concentrar no alfa, senão a gente perde. Quem que é o alfa? Ó, cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa que é 10. Então, quem que é o seno de alfa? Cateto oposto, ó, cola do socatoa. Socatoa. Quem que é o seno? Oposto e hipotenusa. Oposto a alfa, 6, hipotenusa, 10. Fração simplificada é essa, 6 sobre 10. Eu vou fazer aqui do ladinho, ó, porque vai ficar muito embolado ali. Seno de alfa vai ser 6 sobre 10 e depois ele está pedindo o número decimal, 0,6. Completa aqui, ó, 0,6. Cosseno de alfa. Olha quem que é o cosseno de alfa, ó, adjacente com hipotenusa. Adjacente é 8, hipotenusa 10. Simplificar isso, 0,8. Então, ó, porque vai ficar muito embolado aqui. É o 8 sobre 10, eu vou fazer assim para caber, tá? Mas você pode copiar ali. E o 0,8. Tangente de alfa.
Quem que é a tangente? Ó, é o TOA, oposto pelo adjacente. Então, a tangente do alfa aqui vai ser o oposto, que é 6, pelo adjacente, que é 8. 6 dividido por 8. Ele pediu a fração simplificada. Então, vai ser, ó, 3 quartos. 3 quartos aqui é 0,75. Então, aqui vai ser 0,75. Deixa a prof corrigir uma coisa aqui que eu passei despercebido por isso. O 6 sobre 10, ele pediu fração simplificada. Então, é 3 sobre 5. Então, a nossa resposta correta aqui ó, vai ser 3 sobre 5. Corrija aí para mim, porque eu passei despercebido por isso. O 8 sobre 10 vai ser a mesma coisa. É 4 sobre 5, que é 0,8. E aqui o simplificado, 3 quartos. Agora está certinho. Vamos fazer a mesma coisa, só que para o beta. Tá? O beta agora, ó, vou fazer ele de pretinho para a gente não confundir. Deixa eu chegar meu beta para cá. Olha o que vai acontecer aqui com o beta, ó. Vou apagar aqui, porque agora muda. Quem é o cateto oposto agora? É o 8. E quem é o cateto adjacente? É o 6. Por que muda? Porque agora é outro ângulo. Quem que é o seno? Ó, o seno de alfa é o cateto oposto pela hipotenusa. Oposto 8, hipotenusa 10. Dá para simplificar, que é dividir por 2 em cima e embaixo, que dá 4 quintos. E o número decimal seria 0,8. Então, completa bonitinho, ó, 4 quintos e 0,8. O espacinho ficou pequeno, mas se esforça para colocar aí. O cosseno de alfa vai ser o adjacente pela hipotenusa. Dá para simplificar? 3, prof, sobre 5. 6 dividido por 10 é o 0,6. E nós vamos ficar aqui, ó, 3 quintos e 0,6. Por último, a tangente, que é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Prof, como você sabe? Ó, oposto com adjacente. Estou olhando aqui no SOHCAHTOA. O SOHCAHTOA não deixa a gente errar. Ah? Quem que é a tangente, então? Olha, prof, errando. Fiz a mesma coisa que o PET fez. Isso aqui é o seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Falei uma coisa e escrevi outra. Quem que é a tangente? Oposto pelo adjacente. É o 8 sobre 6. Que dá para a gente simplificar. Fica 4 terços. 4 dividido por 3 não dá exato, ó. 4 por 3 vai dar 1. Sobra 1 aqui, 0,3333. Então, 1,3333. Então, aqui vai ficar, ó, 4 terços e 1,3333. Coloca assim, ó, 3 casinhas e a reticência. Qual é a medida do perímetro desse triângulo? Lembra o que é perímetro? Ó, somar todos os lados. 6 mais 8 mais 10. Vai devagarzinho aqui. 6 mais 8, 14, mais 10, 24. Eu acho que não precisa colocar isso aqui da forma que o PET colocou. Meus alunos eu quero que coloquem. Ah, 6 mais 8 mais 10, para indicar por que é o 24. Outros alunos de outros professores, aí eu não sei, eu colocaria. Qual é a medida da área desse triângulo? Quando a gente está falando de triângulo, é base vezes altura. O triângulo dividido por 2. O triângulo retângulo, eu tenho base e tenho altura. Um cateto funciona como base e outro como altura. Então, vai ser 6 vezes 8 dividido por 2. 6 vezes 8, 48, dividido por 2, 24. Professor, é sempre a mesma coisa? Não, coincidência. 24 centímetros quadrados. Represente na figura a altura H desse triângulo em relação à hipotenusa. Qual é a medida dessa altura? Em relação ao desenho, ó, ele quer que você faça isso. Vou fazer de vermelhinho aqui, porque você vai ter que fazer isso no seu PET. Ó. Representou na figura. Forma, altura, sempre forma 90 graus. Vamos chamar aqui de H. E aí, a gente vai ter que resgatar isso lá do PET 6.
a gente viu as relações métricas. Eu vou fazer aqui, vai ficar um pouquinho bolado, mas só para a gente lembrar, ó, A vezes H é igual a B vezes C. O A vale 10, o H é o que a gente quer saber, o B vale 6 e o C vale 8. Então, eu fiquei com 10H é igual a 6 vezes 8, que é 48. Passa dividindo, vai dar 4,8 centímetros. Buscou lá no outro PET, tinha que lembrar dessa relaçãozinha aqui. A vezes H é igual a B vezes C. Isso é uma forma de fazer. Existem outras. Mas como ele mencionou o PET 6, eu vou mencionar também. Vou usar ele também. No PET volume 6, demonstrou-se as relações métricas no triângulo retângulo. Colocou aqui, ó. A que eu usei para calcular a letra I foi essa. A vezes H é igual a B vezes C. O triângulo retângulo aqui ele está numa posição diferente, mas as regras são as mesmas. Ó, a hipotenusa está aqui, a altura, os dois catetos, a gente vai usar do mesmo jeitinho. Tá? Agora ele fala assim, vamos relembrar? Observe a figura abaixo. Use a medida da altura H que você calculou anteriormente na letra I e aplique o teorema de Pitágoras para encontrar as medidas M e N das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Aqui ele está mandando a gente calcular. O H a gente achou 4,8. E o que ele quer que a gente faça? Use o teorema de Pitágoras para calcular M e N. Vamos lembrar do teorema de Pitágoras. Ó, vou ignorar o resto do desenho e vou pensar só nisso aqui. Pensando no teorema de Pitágoras, 8 ao quadrado é igual a 4,8 ao quadrado mais m ao quadrado. Prof, aqui pode fazer na calculadora? Pode. Eu mesmo vou fazer, porque essas continhas ficam bem chatinhas de a gente fazer. Ó, 4,8 ao quadrado dá 23,04 mais o m ao quadrado. Entendeu o que eu fiz aqui? Ó? 8 ao quadrado, hipotenusa. H ao quadrado, cateto. M ao quadrado, outro cateto. Ele mandou a gente usar a altura que a gente achou. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Vou trazer o 23,04 para cá. Então, vai ficar 40. Deixa eu fazer bonitinho aqui para você entender o que eu estou fazendo. Ó. 64 menos 23,04 é igual a m ao quadrado. Quando eu faço essa conta aqui, eu chego em 40,96. Eu gosto de colocar a letra primeiro, então vou deixar aqui. Agora a gente vai ter que tirar a raiz quadrada desse número. Por isso que pode usar calculadora. Meus alunos podem usar também. Ah? A raiz quadrada de 40,96 é igual a 6,4. Essa vai ser a nossa ideia aqui. Então, o valor de m, ó, 6,4. Agora, a gente vai achar o valor de n. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. A gente sabe que tudo vale 10. Poderia fazer 10 menos 6,4, que sai facinho, ó, 3,6. Aqui é o 6,4, aqui seria o 3,6. Já é a resposta. Porém, ele mandou usar o teorema de Pitágoras. Por isso, vou ser bem obediente e vou usar. Não vou cortar caminho. Onde que a gente vai usar esse teorema de Pitágoras? Desse lado aqui agora. Para todos os efeitos, a gente não sabe que aqui vale 3,6. Então, ó, quem é a hipotenusa desse triangulinho que ficou aqui? 6 ao quadrado, igual a 4,8 ao quadrado, mais n de nariz ao quadrado. 6 vezes 6, 36. O 4,8 a gente já fez aqui, 23,04, mais n ao quadrado. Então, ó, 36, número para um lado, letra para o outro, igual a n ao quadrado. Vou fazer essa conta, ó, 36 menos 23,04, 12,96. Vamos ver se o 12,96, a raiz dele tem que ser 3,6. 12,96. Perfeito. O n, então, é tirar a raiz quadrada. E quando eu tirei essa raiz quadrada, eu achei 3,6.
Dá certinho, ó. 3,6 mais 6,4 deu 10. Mas aí ele pediu para a gente fazer por Pitágoras. Eu fiz por Pitágoras para a gente conferir aqui. Agora vamos ver a continuação. Compare a medida da altura h correspondente à mesma medida da altura que você calculou na letra I, multiplicando m por n e efetuando a raiz quadrada sobre o produto encontrado. Olha que doideira que ele quer que a gente faz. Ó, conferir se quando eu fizer 6,4 vezes 3,6, vou fazer aqui na calculadora, ó, 6,4 vezes 3,6 dá 23,04. E aí ele quer que a gente tire a raiz quadrada. Tirar a raiz quadrada, ó, de 23,04, que é o 4,8. Era isso que ele queria que a gente fizesse, que a gente comparasse, ó. Então, o H é o 4,8. Achei um pouquinho confusa essa questão. Um pouquinho confusa não, um pouquinho desnecessário. Mas ele quer que a gente faça, vamos fazer aqui. Eu colocaria esse cálculo, ó. Vou fazer assim, vou pôr um asterisco aqui e um asterisco aqui. Eu colocaria esse cálculo para mostrar que eu comparei, tá? Mas o PET não deixou nem espaço para isso. Mas eu colocaria aqui em algum lugarzinho para mostrar que eu fiz esse cálculo. Depois, confira se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa que você calculou na letra A, usando o teorema de Pitágoras. Eu fiz isso aqui intuitivamente. Ó, o A aqui vai ser 10. Como é que você ia provar isso? 6,4 mais 3,6. Alunos meus, coloquem isso. Depois ele só colocou aqui que o A é igual a 10, certinho. Também compare as medidas de cada um dos catetos ao quadrado com o produto da hipotenusa pelas suas projeções correspondentes. Ó, 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. O A vezes o M, que é 6,4, deu 64. Era isso que ele queria que a gente fizesse. Se a gente fizer o A, que vale 10, vezes o M, que vale 3,6, deu o mesmo valor. 36. É isso que ele queria que a gente fizesse. Um pouquinho estranho isso, mas é a ideia que ele tem pra gente comparar. E com isso, a gente termina a semana 1. Eu achei um pouquinho confuso. Eu achei que a gente deveria ter treinado mais a trigonometria do que essa parte, mas foi o que o PET sugeriu pra gente. A gente fez, a gente terminou. Na próxima semana a gente continua com mais geometria, com mais trigonometria. Bons estudos e até o nosso próximo